Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, nós leremos todo esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez? Dá-nos graça, Senhor, nesse instante, para que possamos, meu Senhor, compreender a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade e nos alegrarmos com ela, no nome de Jesus. Amém. Quem somos nós, meus irmãos, para sermos alvos da misericórdia do Senhor? Quem somos nós para sermos alvos da graça do Senhor? Às vezes, a concepção que nós possuímos da graça e da misericórdia é muito parecida com a concepção católico-romana lá da Idade Média ainda, que graça é um favor que nós conquistamos. E de alguma forma nós vamos atrás, nós lutamos e fazemos por onde merecer esse tipo de coisa. Quando, na verdade, o próprio termo graça já diz tudo. É um favor que não é merecido. É algo que nós não conquistamos. Mas por nós não termos a visão correta de quem nós somos, nós não conseguimos conceber de forma adequada o que é realmente a graça. E esse texto, meus irmãos, nos dá um vislumbre correto de como é a graça do Senhor, de como é a bondade do Senhor, nos dá um retrato completo da bondade de Deus. O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, não está necessariamente numa ordem cronológica. Nós temos visto isso. O texto ele vai contando histórias, e as histórias não necessariamente estão na ordem que elas aconteceram. Elas, às vezes, vão variar um pouco. Porque, por exemplo, se você for olhar o capítulo 10, fala da derrota dos sírios e dos amonitas, mas essa mesma derrota já foi descrita no capítulo de número 8. Então, as coisas não acontecem necessariamente na ordem aqui. Em segundo lugar, não é tão rápido como parece. Às vezes os eventos eles demoram alguns anos para acontecer
e mesmo que haja uma descrição sequenciada aqui, às vezes demorou algum tempo para que uma coisa passasse para outra aqui no texto. O que nós sabemos que já aconteceu aqui? Davi, após 10 anos de fuga de Saul, finalmente Saul morreu e agora ele, após 7 anos reinando somente sobre Hebrom, todo Israel está debaixo da graça do Senhor com o reinado de Davi. Davi, então, estabelece dentro do seu reinado algumas prioridades, entre elas a conquista de Jerusalém, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a destruição dos inimigos e a construção de um tabernáculo, aliás, de um templo. O primeiro propósito foi cumprido, mesmo enfrentando os filisteus em 2 momentos, a cidade de Jerusalém foi conquistada. Segundo, o texto nos diz no capítulo 8 que Davi derrotou todos os seus inimigos. E no capítulo anterior, nós vimos Davi planejando construir um templo, Deus dizendo que ele não iria construir, que o filho dele construiria, mas que ele não iria construir. O capítulo anterior mostrou Davi nessa conquista, já adquirindo os bens necessários para a construção, ouro, prata e bronze, trazendo e consagrando tudo ao Senhor em Jerusalém, nada ficando para ele. Mas mesmo assim o texto também nos lembra que Davi enriquece nesse processo, praticamente dobra o território de Israel e tem um nome que é elevado acima de todo nome. O texto nos diz que enquanto ele ia guerreando, o Senhor ia exaltando o nome dele. Versículo 13 do capítulo 8. Ganhou Davi renome, quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale do Sal. Davi vai sempre tendo o seu nome engrandecido nesse processo. E aí chega o capítulo de número 9. É um interlúdio entre essas guerras e demorou bastante tempo para isso acontecer. Pelo menos desde a morte de Saul, por volta de 15 anos, desde que Saul morreu até esse momento aqui. O que acontece, meus irmãos, é que o autor de Samuel resolve passo a passo registrar um ato de Davi que é incompreensível a qualquer um de nós. Porque todo rei, quando assumia o reinado, a primeira providência que ele tinha era acabar com a oposição. Era um ato muito simples. Você descobria quem eram os parentes do rei anterior e matava todo mundo. A ideia era, não deixe ninguém que possa ameaçar o trono no futuro. Então você sempre fazia uma leitura de quem eram os herdeiros ao trono e matava todos os herdeiros ao trono. E Davi faz aqui exatamente o oposto. Por que Davi faz isso? O texto vai nos trazer uma palavra que vai se repetir pelo menos 3 vezes aqui no texto. No versículo de número 1, ele diz que ele queria usar de bondade. No versículo de número 3, o texto nos diz que ele queria usar de bondade. No versículo número 7, repete-se a expressão, ele quer usar de bondade. Então, de cara, o texto quer nos mostrar que ele está usando de bondade. Mas quem está usando de bondade? Davi está usando de bondade, mas Davi está usando de bondade enquanto rei de Israel. Vejam a quantidade de vezes que ele é chamado de rei no texto. No versículo 3, ele é chamado de rei 2 vezes. No versículo 4, ele é chamado de rei novamente. No versículo 5, ele é chamado de rei novamente. No versículo de número 11, ele é de novo chamado de rei 3 vezes. O tempo inteiro, versículo 13, ele é chamado de rei de novo. O tempo inteiro o texto faz questão de dizer, Davi está agindo como um rei. Davi está agindo enquanto rei. E enquanto rei, ele quer demonstrar bondade. Então, enquanto rei, Davi quer mostrar bondade. Aponta também para uma realidade de um rei supremo que também quis demonstrar bondade, como nós vamos ver daqui a pouco. Enquanto Davi aqui, enquanto rei, quer demonstrar sua bondade, nós temos pelo menos 3 passos que ele percorre aqui. Os primeiros passos estão aí, do versículo de 1 a 3, ele tem a intencionalidade em manifestar a sua bondade. No versículo 1 ele começa assim, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul
para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Eu acho isso aqui interessante, porque a primeira parte da pergunta, qualquer rei faria. Ainda tem alguém da casa do rei anterior? Essa pergunta era óbvia para um rei que estava reinando. Davi já não está reinando de agora, já faz pelo menos uns 20 anos que Davi está reinando. Mas só agora ele se preocupou com isso e fazer uma faxina em Israel e tirar os reis. Mas não, o texto mostra justamente o oposto. O texto diz que o que ele quer é demonstrar bondade. A palavra para bondade, meus irmãos, que ele usa aqui é uma palavra muito bonita, que significa não só fazer uma coisa boa, mas está atrelada às palavras da aliança. Por exemplo, você vez ou outra vai encontrar um salmo que usa duas palavras, bondade e misericórdia, bondade e fidelidade. Essas palavras, fidelidade, bondade, graça, misericórdia, são palavras que andam sempre juntas. São palavras que dizem respeito aos atos de Deus para com a aliança de Israel. Essas palavras só são usadas para aqueles que estão debaixo de um pacto. Não são usadas para todo mundo. Bondade e misericórdia não são usadas para todas as pessoas. Fidelidade e bondade não são usadas para todas as pessoas. São somente para aqueles para quem Deus tem amor. É por isso que Davi, no Salmo de número 23, no versículo 6, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu tenho bondade e misericórdia sempre ao meu lado. São palavras tão complexas que quando você pega um dicionário, a quantidade de palavras, de verbetes, de traduções para esse verbete é uma coisa enorme, justamente porque ele manifesta quem Deus é e o que Deus faz dentro da sua aliança. E é a mesma palavra que Davi escolhe aqui. O que mostra que Davi está lembrando de uma aliança. Davi está lembrando de um pacto que ele fez, e dentro desse pacto, ele quer manifestar o que é próprio desse pacto, ele quer manifestar a bondade. É por isso que ele termina o versículo 1 dizendo que ele quer usar de bondade para com essa pessoa por amor de Jonatas. A grande ênfase que ele coloca aqui é que o motivo pelo qual Davi quer usar de bondade é porque ele fez um pacto com Jonatas. Se você voltar no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 20, após várias indas e vindas entre Davi e Saul, há uma tentativa de reconciliação que Jonatas vai implementar agora no capítulo 20. Davi e Jonatas têm uma amizade muito forte, que vai ser expressa a partir do versículo 1 até o versículo número 11, nós já estudamos esse texto, mas se você chegar a partir do versículo de número 12, vai haver uma aliança entre Davi e Jonatas. E eu quero que você preste atenção no texto, como ele se expressa aqui, a partir do versículo 12 até o versículo número 15. Diz assim: e disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Deus é testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai, se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver. Se não tu fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Agora vem o versículo 14. Se eu então ainda viver, porventura, não usarás para comigo a bondade do Senhor, para que não morra. E aí vem o versículo 15. Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Notem as palavras de Jonatas. Quando você vencer todos os seus inimigos, e quando você for rei sobre Israel, por um acaso você vai abandonar a bondade, a mesma palavra da aliança, a bondade do Senhor sobre mim? E mesmo que eu não esteja vivo, você vai esquecer da bondade do Senhor para com a minha família? 20 anos depois da morte de Jonatas, Davi se lembra de que todos os inimigos dele tinham sido derrotados. Davi se lembra que finalmente tem paz sobre Israel.
Davi se lembra que fez uma aliança com Jonatas. Davi se lembra que tinha prometido a Jonatas usar de bondade para com ele. Mas se caso Jonatas tivesse morrido, ele usaria de bondade para com a família de Jonatas. E é essa a grande questão que Davi está levantando aqui. Eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança. E enquanto rei, eu devo cumprir as alianças que eu fiz, eu devo cumprir as promessas que eu fiz. E eu prometi que quando eu tivesse os meus inimigos vencidos, eu usaria de bondade para com a casa de Jonatas. Por isso que o que ele está procurando é, eu quero alguém da casa de Jonatas para eu poder exercer bondade. Eu quero fazer isso não por causa da família dele. Veja, ele não está nem um pouco preocupado em quem vai aparecer. Davi nem sabe se existe alguém vivo. Afinal de contas, mataram Saul e a família dele toda. Mataram Saul, mataram os filhos de Saul, a família inteira. Davi não sabe, mas o texto nos disse no capítulo de número 4 de 2 Samuel, que enquanto toda a família de Saul estava sendo assassinada, versículo número 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. De novo, ele era aleijado dos pés. Como é que ele ficou aleijado? Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Davi não sabia disso. O texto parou para contar uma história dizendo, enquanto a família de Saul era assassinada, teve um garoto que escapou. 5 anos de idade o bichinho tinha. Mas escapou. Davi não sabe. Davi diz, eu quero encontrar alguém da família de Saul, porque eu jurei a Jonatas que usaria de bondade para com a família dele. Não interessa quem seja. Eu quero fazer, versículo 1, por amor a Jonatas. Ele tem um pacto com Jonatas, um pacto de amor com Jonatas. E por isso ele quer executar a bondade para com a família de Saul, por amor a Jonatas. Acontece que como é que a gente descobre se tem alguém? O texto então vai nos dizer que tinha alguém da casa de Saul ainda vivo. Versículo número 2 diz que havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Esse Ziba vai aparecer em outros momentos. Era um homem falso, mentiroso, trapaceiro. A gente vai descobrir depois. Mas aqui pelo menos ele foi útil. A pergunta de Davi é, chamaram que viesse Davi e perguntou-lhe o rei. Olha de novo, perguntou o rei. És tu Ziba? Resposta dele. Sim, sou eu. Pergunta o rei, versículo 2. Há alguém da casa de Saul? Eu acho interessante porque ele não está procurando especificamente alguém da casa de Jonatas, porque ele sabe que a família de Jonatas morreu. Mas ele quer pelo menos um parente distante. Ele quer alguém, algum parente. Que tem algum parente vivo ainda? Tem alguém da casa de Saul que está vivo? Mas ele faz questão de acrescentar uma informação que já foi dada no versículo 1, mas que agora tem outra conotação. No versículo 1 ele disse, eu quero usar de bondade para com ele. No versículo 3 ele diz, para que eu use da bondade de Deus para com ele. Eu quero usar a bondade de Deus. O que ele quer deixar muito claro que não é uma característica típica para Davi, porque se dependesse do rei, a família teria que ser exterminada mesmo. Mas ele diz, eu quero usar a bondade de Deus. E aí, quando ele coloca a bondade de Deus, ele nos lembra que é a característica que o Senhor possui. Deus é bom, só Ele é bom, e só Ele pode executar bondade, só Ele pode executar graça, só Ele pode usar misericórdia, só Ele é fiel, só Ele. Por isso Davi diz, eu quero usar essa bondade dEle, eu quero usar a misericórdia dEle, eu quero usar a graça dEle para com essa pessoa. Davi quer derramar graça sobre alguém. Ele quer derramar a graça de Deus sobre alguém. Pergunta é, tem alguém que possa ser feito isso? A resposta é, tem. E é interessante, porque Ziba diz, ainda resta um filho de Jonatas. E aí, ficou a coisa mais bonita do mundo, porque
o pacto tinha sido feito com Jonatas. Era por amor a Jonatas que ele estava querendo fazer isso. Mas ele não estava nem um pouco interessado em descobrir quem era o parente. Desde que houvesse um parente de Saul, ele cumprindo a palavra que ele tinha empenhado para Jonatas, seria o suficiente. Mas o texto diz, sim, Jonatas deixou um filho. Tem um filho de Jonatas. Só que esse filho de Jonatas tem um problema. Ele não serve para nada. O texto faz questão de dizer, ele é aleijado de ambos os pés. Ninguém sabe nem quem ele é ainda. Mas o que é que a gente já sabe? Ele é aleijado. No capítulo 4, a primeira informação que nós temos logo é que o menino era aleijado. E ele ficou aleijado quando, 5 anos de idade, na hora da fuga, ele machucou os pés e ficou com os pezinhos tortos. Ficou com os pezinhos aleijados. E o tempo inteiro o texto faz questão de dizer, ele é aleijado. Ele é aleijado. Que coisa horrível, né? Definitivamente não é politicamente correto. Ele é deficiente físico, né? Mas a gente não pode dizer isso não, porque senão fica ainda feio, porque ninguém é deficiente, porque todo mundo arranja um jeito. Ele é uma pessoa especial. Não, o texto não diz que ele é especial, o texto diz que ele é inútil. Porque alguém cujos pés era ruim, não servia para o trabalho, não servia para a guerra, não servia para nada. Era alguém que não tinha nenhuma utilidade. Daí o texto faz questão de dizer o tempo inteiro, para que servia Mefibosete? Era um peso morto. Ele não servia para trabalhar, ele não servia para guerrear. Para que ele servia dentro de uma sociedade? Ele não tinha utilidade nenhuma. É por isso que o texto faz questão de dizer o tempo inteiro, ele era um aleijado. Ele é um aleijado. Capítulo 4, ele é aleijado. Capítulo 9, versículo 3, primeira informação que temos, tem um filho, mas é aleijado. Ou seja, é alguém que não merece nenhum tipo de consideração aqui. Em outras palavras, ok, Davi, você quer usar de bondade, mas ele não serve para nada. Ele não vai te ser útil em absolutamente nada. Ele não vai ajudar você em nada. Mas o que eu acho fantástico aqui é que a intenção de Davi é encontrar alguém. Não foi alguém que procurou Davi. Davi tem um pacto com Jonatas, tem uma aliança com Jonatas, e ele quer cumprir essa aliança. Por isso, ele é que tem a intenção de encontrar. Quem quer encontrar é ele, não o outro. Ele é quem está procurando. E agora que ele sabe que tem, isso leva a um segundo passo. A iniciativa em buscar e resgatar aquele que é indigno. Primeiro, a intencionalidade em manifestar a bondade, mas a segunda, a iniciativa em buscar. O que é que Davi faz? Onde é que o cara está? Onde é que esse aleijado está? Versículo de número 4. Onde está? Perguntou o rei. Eu tenho que saber onde ele se encontra. E aí, meus irmãos, vamos ver a condição humilhante em que esse rapaz se encontrava. O texto nos diz que ele estava na casa de alguém chamado Maqui, filho de Amiel, num lugar chamado Lodebar. Isso aqui é uma de humilhação enorme, porque, primeiro, o rapaz fica o tempo todo se dizendo que ele era aleijado. Depois, olha o lugar onde ele mora. O lugar onde ele mora é um lugar conhecido por não ter pastagem. O nome é justamente isso, lugar que não tem pastagem. Como é que existe um lugar que não tem pastagem se todo mundo vivia da agropecuária? Todo mundo vivia de criação de animal. Se você mora num lugar onde não tem pastagem, é um lugar que não presta também. Onde ele mora? Num lugar onde não tem comida, num lugar onde não tem pastagem, não tem como criar animais. É um lugar ruim, é um lugar desprezível. E é lá onde ele mora. Ele mora num lugar chamado Lodebar. O que é que Davi faz? Manda buscar. E aí, pela primeira vez, só lá no versículo 4 do capítulo 4, tinha dito o nome dele, mas pela primeira vez aparece o nome dele. Porque até esse momento, como é que ele era conhecido? Como se era conhecido no interior, lá era o aleijadinho. Ele era o aleijadinho. Mas agora não, apareceu um nome para ele. O nome dele é Mefibosete. Que coisa bonita, não é? Nome Mefibosete. O nome Mefibosete significa aquele que espalha vergonha. Por quê? Porque ele não servia para ajudar, ele não servia para reinar, ele não servia para guerrear, ele não servia para trabalhar. Então, por onde ele passava, a única coisa que ele lembrava era que a família foi destruída.
A única informação que ele passava por onde estivesse é que não havia sobrado nada da família de Saul. Então ele levava consigo a vergonha da família de Saul, porque no dia em que o avô dele morreu, que era rei, no dia que o pai dele, que era príncipe, morreu, ele ainda perdeu os pés. Ele só tinha vergonha e a única coisa que ele fazia era vergonha. Por isso que o nome dele é o fazedor de vergonha. Faz vergonha por onde passa. Mas aí que coisa bonita, meus irmãos, porque no versículo 6 vai nos dizer que Davi não só quer saber se existe, Davi manda buscar esse homem. E o texto faz questão de dizer com todas as letras, olha aí, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. O texto faz questão de dizer, o nome dele é aquele que espalha a vergonha, mas ele é filho de Jonatas. Ele é filho de Saul. Não é uma questão de quem ele é uma questão de quem ele é filho. E porque ele é filho de Jonatas de Saul, existe uma aliança entre Davi e Jonatas. O motivo dele ser chamado não é porque Davi teve pena dele. Tadinho do bichinho, ele precisa de ajuda. Vamos chamá-lo. Não, Davi não tem pena dele, não. Porque não diz respeito a ele, não tem nada a ver com ele, tem tudo a ver com uma palavra empenhada. Tudo isso aqui é uma aliança. Não é porque Davi se apiedou de Mefibosete, não, é porque Mefibosete é filho de Jonatas, que é filho de Saul. Não é porque ele é príncipe em Israel, porque nesse momento ele não é nada, mas é porque Davi tinha feito uma aliança. Vamos buscar. Qual é a atitude de Mefibosete? Versículo 6, prostrando-se com o rosto em terra. O rei faz uma coisa que eu acho fantástica. Primeira informação que nós temos, quando perguntaram para o servo da casa de Saul se tinha um filho, ele disse, tem um aleijado. Primeira coisa que Davi diz quando se encontra com esse rapaz é, Mefibosete. Davi o chama pelo nome. Isso faz uma diferença enorme. O rei chama pelo nome. O rei não chama pela sua deficiência. O rei não chama pela sua miséria. O rei o chama pelo seu próprio nome. Ele está plenamente humilhado na presença desse rei. Ele está morrendo de medo, porque o que ele sabe que os reis fazem com filhos de reis anteriores? Mata. Ele está com a impressão de que o que Davi vai fazer agora é simplesmente matar. E ele já chega com a cara no chão, porque ele está com medo de morrer. E era isso que ele tinha que esperar mesmo. Ele já chega com a cara no chão, pedindo misericórdia. O rei diz, você é Mefibosete? Ele disse, sim, eu sou o seu servo. Versículo 6, eu sou o seu servo. O que Deus faz, meus irmãos, é a mesma coisa conosco, já notou? Versículo 7, é o que Davi faz com Mefibosete, morrendo de medo, vai morrer. Ele está com a cara no chão, todo humilhado. Davi diz assim, então disse Davi, não temas. Como não ter medo numa situação dessa? Você tem um inimigo no governo, o cara é rei, você já sabe que a praxe é matar todo mundo, de repente você recebe uma convocação para estar na frente dele. O que é que você espera? Vou morrer. O rei diz agora, fica com medo não. Diz, pô, está me enganando? Quer que eu morra feliz? Vai me matar. Davi, então, meus irmãos, estabelece quais são as consequências de uma aliança. O que é que se ganha quando se tem uma aliança? Versículo 7. Não temas, porque usarei de bondade para contigo. Não tenha medo. Existe uma palavra na aliança que é para bondade, para misericórdia, para graça, que eu quero usar para você. E eu quero usar isso com você, não porque eu estou com pena de você, mas por amor de Jonatas, teu pai. Por amor de Jonatas, teu pai, eu quero usar de bondade para com você. Finalmente, Mefibosete está ouvindo uma coisa boa, porque a vida dele só foi desgraça. Desde que ele se entende por gente, coitado, ele não tem um dia de sossego. Foi só aperreio, perdeu o pai e o avô no mesmo dia, ficou órfão, fugido, escondido,
tem um pouco mais de 20 anos. Eu acho que ele deve ter aqui por volta dos 20 a 22, 23 anos. Por que a gente sabe disso? Porque ele tem um filho. Ele já tem um filho chamado Mica. Lá no versículo número 12 diz que ele tem um filho. Então ele já casou até já. Já tem até um filho. Eles agora vão morrer, acabou-se. Davi diz: não, meu filho, eu quero usar de bondade para com você. Como é que se usa de bondade para com o filho do rei inimigo? Como é que se usa de bondade? Versículo 7. Eu quero fazer isso por amor de Jonas, teu pai, e eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Quando Saul morreu, tudo que era de Saul ficou para Davi. Davi é o rei. Todas as terras, todos os bens são de Davi agora. E o que Davi faz é: eu vou devolver a você a sua herança. Não só isso, eu vou devolver também a você a dignidade. Tu comerás pão para sempre à minha mesa. A gente volta para o versículo 7. Qual é a reação de alguém que foi resgatado pelo rei da sua miséria? A resposta dele, versículo 8, é: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Gente, Davi já usou a expressão que ele era como um cão. Já vimos essa expressão sendo repetida nos livros anteriores. Dizer que alguém era como um cão era dizer que alguém que não tinha valor. Hoje em dia cachorro tem valor, naquela época não tinha não. Ser considerado como um cachorro era ser um animal inútil, que ficava na porta lá fazendo barulho, fazendo zoada, não era tratado com dignidade. Mas Mefibosete nem acha que é cachorro. Porque cachorro é muito digno perto dele. Ele diz: eu sou um cachorro morto. Para que serve um cachorro morto? Se cachorro não servia para nada, imagina um cachorro morto. Ele diz: o que é que o senhor viu em mim? Para, de repente, resolver fazer só coisa boa para um cachorro morto feito eu. Ele estava errado. Alguns dizem aqui: não, ele é príncipe em Israel. Não, meu filho, era um cachorro morto mesmo. Era isso que ele era. Ele não era ninguém. Usando um bom português de Pernambuco, ele era o verme no cocô do cavalo do bandido. Ele era um ninguém. Ele não tinha nada. Ele não tinha nada para oferecer, ele não tinha nenhuma condição para executar, ele não era absolutamente ninguém. Por isso que ele diz: eu não tenho nenhuma finalidade. Eu sou absolutamente um cão morto. Mas essa pergunta, meus irmãos, não tem resposta, notaram? Não tem resposta. Porque não era por causa dele. Nunca foi por causa dele. Não interessa qual é a condição dele, se ele é um cão morto. Não interessa quem ele é. Tudo sempre foi feito por causa da aliança feita com Jonatas. Tudo sempre foi feito por amor a Jonatas. É por isso que é incompreensível a graça. É por isso que Davi diz que quer usar para com ele de bondade, de graça, de misericórdia, porque não existia nada em Mefibosete que pudesse despertar em Davi graça e misericórdia, mas ele diz: eu quero usar de bondade, misericórdia, de graça de Deus para com você, por causa de uma aliança. O que nos leva, meus irmãos, ao terceiro e último passo que Davi vai executar aqui, que diz respeito à generosidade como bondade diante desse rei. Versículo número 9, Davi volta a falar com Ziba, que era servo de Saul. Ziba já estava vivendo a vida dele. O texto vai dizer que Ziba tinha filho que não acabava mais, versículo número 10. Olha a última frase: Ziba tinha 15 filhos. Era um bocado de gente. Isso aqui é importante porque significa que ele tinha filho suficiente para o trabalho. Além disso, tinha 20 servos. Quando a gente fala de servos, então, significa que ele era pobre. Note que ele tinha outros 20 escravos também para o trabalho. E o que é que Davi faz? Davi olha para Ziba e diz: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Davi diz para Ziba: você não tinha um senhor até ontem, porque o seu senhor tinha morrido. Até ontem você tratava das suas coisas. A partir de hoje, eu devolvo tudo que era de Saul para Mefibosete.
E você que pertencia a Saul, agora você pertence a Mefibosete. Todos os bens que eram de Saul, devolve-se para Mefibosete. Todas as terras que eram de Saul, agora tudo está de volta para Mefibosete. E o que é que você vai fazer? Você vai administrar tudo para ele. Versículo de número 10. Porque o que é que Mefibosete consegue fazer? Lembram? Ele não consegue fazer nada. Mas versículo 10 diz assim: você trabalhará, Ziba, trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos. Ou seja, a partir de agora você vai voltar para o território que era de Saul e você vai plantar tudo aquilo ali. Você vai tornar aquela terra fértil novamente. E o que você colher, você tem que lembrar o seguinte: não é seu. Recolherás o fruto, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Diz, você agora será o administrador dos bens de Mefibosete. Porque tudo agora é dele agora. Um camarada que vivia de favor na casa de alguém, lá em Lodebar, agora é dono de muita propriedade e tudo agora com administrador, e o administrador com ordem do rei, para que botasse tudo para funcionar, que colhesse tudo e administrasse para que tivesse mais servos, mais animais, e crescesse e prosperasse toda a propriedade dele. Você vai dizer, beleza, Mefibosete, agora de rejeitado e morando de favor, agora virou um fazendeiro. Rapaz, já era uma coisa boa. Eu e você talvez não rejeitássemos um negócio desse, né? Já foi bondade demais. Deus já usou de bondade para com ele. Não matou, Davi já foi muito bom com ele. Segundo, trouxe de volta, devolveu tudo que era do pai dele. Ele não merecia, nem tinha mais direito, foi devolvido tudo. Davi ainda arranjou alguém para administrar, ou seja, a partir de agora é rico e vai ficar mais rico ainda, porque você vai ter agora prosperidade com a administração. Só que veja só o que é que Davi diz para Mefibosete. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, não vai morar na fazenda. Ele não vai morar na fazenda. Segundo, ele não vai comer do que você colher na fazenda. O que você colher na fazenda vai servir para administrar a fazenda, os terrenos. Você ganha, administra, amplia. Porque Mefibosete mesmo, ele vai comer sempre a minha mesa. O que Davi está dizendo é, ele não vai comer do que você adquirir. Ele não vai depender dos bens que eu estou dando a ele. A partir de agora, ele não é mais filho do meu inimigo que merecia morrer. A partir de agora, ele não é só alguém que eu quero manifestar a bondade e que devolvo tudo para ele. A partir de agora, ele é o meu filho. E filhos comem com seu pai. A partir de agora, Mefibosete vai comer à mesa. E olha a quantidade de vezes que isso é dito. Versículo 10. Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Ok, Ziba tinha 15 filhos. Disse o Ziba ao rei, segundo tudo que o Senhor, meu senhor, o rei, manda teu servo, assim fará. E aí o texto, versículo 11. Comeu, pois, Mefibosete, à mesa de Davi, como? Como um filho, um dos filhos do rei. Mefibosete era para morrer. Mais tarde, Davi vai matar o restante da família de Saul, mas vai escapar Mefibosete porque Davi não deixa ele morrer. O tempo inteiro vai ser assim. Mais tarde vai aparecer 2 Mefibosete e um dos dois deveria morrer, e Davi diz, quem morreu o outro, não esse. O tempo inteiro o texto faz questão de mostrar, Davi não só trouxe para dentro de casa alguém que antes era inimigo, Davi transformou um inimigo em um filho. Primeiro disse, Mefibosete vai comer na minha mesa para sempre.
Depois confirma, no versículo 11, Mefibosete comeu à mesa do rei como um filho. Ele tinha um filho chamado Mica, no versículo 12. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete agora. Foi restituído tudo. Mas olha o versículo 13. Morava Mefibosete onde? Gente, que mudança, não é? Porque ele morava antes, onde? No lugar onde não tinha pasto, Lodebar, num lugar ruim, num lugar que era improdutivo, que não tinha vida. Onde é que ele mora agora? Na capital. Ele foi morar em Jerusalém, na cidade do rei. Ele foi morar na cidade santa. Não só isso. De novo o texto diz: porquanto comia sempre à mesa do rei. Que lindo! Ele agora é alguém especial. Não, olha como é que termina o texto. Ele ainda é aleijado. Ele era coxo de ambos os pés. Para deixar bem claro, com todas as letras aqui, que a situação de Mefibosete mudou completamente. Ele agora mora na capital, na cidade santa, junto com o rei. Ele agora come na mesa do rei. Ele agora é honrado como alguém nobre. Ele agora tem posição especial, adotado pelo rei, mas ainda é inútil. Ainda é inútil. Mas ele não precisa se preocupar mais com nada, porque o rei o abraçou como seu próprio filho. Os irmãos, eu não preciso nem dizer que o retrato da bondade do rei aponta para o retrato da bondade do nosso rei. Nós também, meus irmãos, fomos salvos por iniciativa do Senhor. Não por causa de mim e de você, porque nossa existência é insignificante, mas por amor a Cristo. Nós fomos escolhidos em Cristo. É isso que Paulo nos fala quando ele diz que nós fomos eleitos, predestinados nele, desde antes da fundação do mundo. O pacto que o Pai tem com o Filho nos incluiu. Nós fomos, meus irmãos, alvos da graça do Senhor. O Senhor resolveu manifestar a sua bondade para conosco, não por nossa causa, não porque nós tivéssemos alguma coisa, mas porque Ele quis manifestar, nos amando na pessoa de Jesus. A aliança que nós temos, meus irmãos, com Cristo é o que nos sustenta e que faz com que Ele tenha a iniciativa. Não foi você que procurou, mas foi Ele que te procurou. Não foi você que o amou primeiro, mas foi Ele que te amou primeiro, e amou muito tempo atrás. Davi se lembrou dessa aliança 15 anos depois. O Senhor se lembra da aliança que Ele fez antes de criar o mundo. Ele fez uma aliança antiga, uma aliança eterna, e por isso Ele se lembra de nós. E porque Ele se lembra de nós, Ele toma o primeiro passo para nos encontrar. Eu aceitei Jesus, eu encontrei Jesus. Não, você não encontrou nem aceitou nada, meu filho. Você não entendeu. Você nunca nem estava preocupado com Ele. Você não estava nem procurando por Ele. Você não tinha nenhum interesse nele. O apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos cegos, com os corações cheios de calo. Não sentimos nada, completamente obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus. Mas Deus resolveu nos procurar. Ele nos encontrou. E Ele nos encontrou em cada canto, em cada buraco. A gente se escondia num monte de canto. A gente estava escondido em tanto lugar. Eu me escondia numa cidadezinha lá no interior da Paraíba, numa ruazinha transversal na beira do mato. Era lá que eu me escondia. E o Senhor resolveu me encontrar lá naquele fim de mundo, lá no Cafundó do Brejo, lá onde Judas perdeu as meias, porque as botas foram mais para cá. Onde você se escondia, meu irmão? Não interessa. O Senhor tomou a iniciativa para te encontrar. E Ele fez isso não é porque você era especial. Ele fez isso por amor à sua palavra. Ele fez isso porque Ele te amou desde antes da fundação do mundo. E Ele tem uma aliança estabelecida com Cristo e te escolheu em Cristo. E por amor a Cristo, Ele tomou a iniciativa para te encontrar. Todos nós, meus irmãos, somos alvos da mesma graça.
Mas do mesmo jeito que Mefibosete, nós também não éramos nada. Quem nós éramos? Aleijados espiritualmente, completamente inúteis para a batalha, inúteis para o trabalho, morando em Lodebar. Era lá que nós vivíamos, lugar sem vida. Nós vivíamos afundados num tremendal de lama, em meio aos nossos pecados, afundados na areia movediça do mal, caminhando a passos largos para o inferno. Era lá que nós estávamos, mas o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor foi nos buscar, o Senhor nos alcançou, Ele nos trouxe de volta, nós que não merecemos, e nós dizemos na frente dEle: Senhor, eu sou um cão morto, e somos mesmo, nós merecíamos a morte, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós merecíamos morrer, éramos inimigos de fato do Senhor, é isso que nós éramos dignos de morte, de sermos executados, mas o Senhor nos amou eternamente, nos buscou do cafundó dos brejos onde nós nos encontrávamos e nos trouxe para junto dEle e nos fez promessas de amor, e nós só podemos dizer: quem sou eu? A resposta: não sou ninguém, meu filho. Eu sou a menina dos olhos de Deus, ouro finíssimo de Ofir. É nada. Você é um aleijado, um inútil. Você é aquele que espalha vergonha. É isso que você é. Nós somos todos Mefibosete, indignos, com a cara no chão, dizendo: mas por que o Senhor olhou para mim? E sabe qual é a resposta de Deus? Não digo. Ele nunca vai nos dizer. O que foi que Ele viu na gente para escolher a gente? Ele nunca vai nos dizer. Porque isso foi algo que Ele guardou profundamente dentro do seu coração. A única coisa que eu sei é que Ele foi me buscar, me trouxe para perto dEle, e todos nós, morrendo de medo, descobrimos o tamanho da generosidade do nosso Deus. Descobrimos que quando nós chegamos achando que iríamos morrer na presença dEle, Ele nos lembra que o que Ele está fazendo conosco não é por nossa causa, mas é porque o filho dele morreu na cruz do Calvário, e ele tem um pacto com esse filho, que ele escolheu um grupo de pessoas para amar por causa desse filho, e que por amor a esse filho nós somos guardados, nós somos pastoreados, diz o Salmo 23, por amor do seu nome. É por amor a Jesus Cristo que Ele nos traz para junto dEle, nós que não merecíamos nada, mas de repente Ele nos lembra e diz: agora vocês possuem tudo de volta. O apóstolo Paulo fala nas riquezas da glória, na riqueza da graça. Nós somos herdeiros dos céus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos trazidos para junto do Senhor. Temos agora como herança os céus eternos, que nós definitivamente não merecemos, porque nosso merecimento era a morte, mas Ele nos amou e resolveu ser generoso conosco. Mas Ele podia simplesmente ter dito: por causa de Jesus eu salvo vocês, vão para o céu. E está resolvido o problema, mas não. Ele resolveu que nós iríamos morar com Ele. Ele resolveu que nos daria tudo, mas nós vamos morar com Ele. Ele resolveu que todo o universo seria dado para a sua igreja, mas nós vamos morar na casa dEle. E como o primeiro evento que Ele resolveu fazer, quando juntar toda a família de volta, é comer na mesa dEle. É comer à mesa dEle. É por isso que todo domingo, primeiro domingo do mês, o que é que nós nos lembramos? Eu sou Mefibosete, indigno da presença do Senhor, um cão morto e inútil, mas o Senhor resolveu me amar na pessoa de Cristo. Ele tomou a iniciativa para me encontrar, me trouxe para perto dEle, me deu as riquezas eternas, me chamou para comer com Ele para sempre. Comer com Ele para sempre. E Deus fez isso conosco, meus irmãos. Nos chamou para a mesa dEle para sempre, comendo como um filho de rei. Comendo como um filho de rei. Morando em Jerusalém, na igreja de Cristo por toda a eternidade. Tendo riquezas infinitas, mas não abrindo mão da presença. Tendo coisas maravilhosas para experimentar, mas usufruindo sempre
da mesa do nosso Pai que nos adotou. Nosso Rei, meus irmãos, tomou a iniciativa, nos resgatou e foi muito generoso conosco, porque nos adotou como seus filhos. Nós olhamos para tamanha graça, meus irmãos, o que é que resta para nós? Muito obrigado, Senhor. Tem nada para dizer. Senhor, o que é que eu faço para devolver? Não tem quê. Eu ainda sou inútil, porque depois disso tudo ainda tenho os pezinhos aleijados. Mesmo comendo na mesa do rei, eu ainda tenho os pezinhos aleijados? Não tem jeito? Eu vou sempre ter os meus pezinhos aleijados. Eu nunca vou conseguir pagar o tamanho da graça que ele manifestou. Por isso, meus irmãos, louvemos ao Senhor. Louvemos a Ele, porque Ele é quem resolveu nos resgatar, não fomos nós. Ele se lembra da aliança que fez antes da fundação do mundo. Ele tomou a iniciativa de nos salvar por causa da aliança que Ele fez antes da fundação do mundo. Ele nos buscou, nos resgatou e nos garantiu vida eterna, nos garantiu riquezas celestiais e a presença dEle por toda a eternidade. Foi graça, foi só graça, foi sempre a bondade do Senhor. Não há nada que você tenha feito no passado, não há nada que você faça no futuro que possa justificar isso que Ele fez com você. Não há nada que você possa fazer para explicar isso. Não dá para explicar. Por isso, louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor, como um bom Mefibosete. Agradeça ao Senhor, como alguém que era filho do inimigo, que morava em lugar nenhum, que tinha um nome de vergonha, mas que foi trazido pelo seu rei, amparado, buscado, resgatado e honrado, e que tem o privilégio de morar na casa do seu Pai por toda a eternidade, comendo a sua mesa em comunhão. Louve o nome do Senhor por isso. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Cão morto, Senhor, é a única coisa que nós podemos usar para descrever-nos. Não somos ninguém. Filhos da ira do Senhor. Inimigos declarados do Senhor. Mas o Senhor demonstrou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nos transformou, Senhor, de inimigos dignos de morte, em alguém que seria buscado e amado por causa da aliança, resgatado por amor a Jesus, transformado em filho adotivo, com direito à herança, com direito à presença, com direito à comunhão. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer. Nós só reconhecemos o que é graça quando contemplamos isso. Por isso, Senhor, guarda em nosso coração a lembrança da sua bondade para conosco, no nome de Jesus. Amém.